Gente, boa noite, tudo bem? Eu e a Juliana vamos dar continuidade sobre aquele assunto da periapicopatias e peronopatias que o professor Daniel ministrou André, semana passada. eu acho que tem um vento aí, o ventilador que tá fazendo barulho? Vou desligar aqui. Tá. Falou, mas vai dar certo. Peraí, trava. Pronto. Aí, como a gente já deu início semana passada sobre os assuntos, a gente só vai falar dos assuntos que não foram falados semana passada. Pronto, eu vou falar agora da displasia cemento-óssea. A gente tem que focar muito na questão do clínico, para a gente não confundir essa lesão com o abscesso periapical. Por quê? A displasia cemento-óssea é uma lesão fibro-óssea. Quer dizer o quê, gente? É uma lesão que ela pega o tecido ósseo e troca por um tecido conjuntivo, fibroso. Essa displasia pode ser de dois tipos, a florida ou a periapical. Também pode ser chamada de focal. A lesão esfibrosa, como eu já tinha falado, quando ela é benigna, ela é caracterizada pela substituição do tecido ósseo normal por um tecido conjuntivo fibroso, celular. E depois esse conteúdo vai variando em distribuição e volume, exibindo calcificações ao seu redor ou dentro dele. A displasia cementosa periapical, ela inicialmente ela aparece como uma lesão radiotransparente, radiolúcida, né? Que pode envolver um ou mais dentes na região apical e ele passa por alguns estágios, são 3 estágios. Na sua parte inicial, como falei, é radiolúcido, depois vai o estágio misto e depois o estágio radiopaco com um halo periférico, radiolúcido, que envolve toda a lesão. Esse é o estágio final dele. E lembrar principalmente de um assunto. A característica principal é que ela envolve dentes com resposta normal, entendeu? Então, quando você vai fazer o teste de vitalidade, a resposta vai ser sempre positiva, se esse dente não tiver nenhuma lesão nem nada do tipo. Como eu já havia falado, ela acomete a região periapical, predominantemente em dentes anteriores, principalmente incisivos. Ela geralmente exibe sempre focos múltiplos, são bastante comuns. Em região posterior é mais encontrado em primeiros molares inferiores. E ao realizar os testes de vitalidade, o teste de vitalidade possivelmente vai ser positivo, né? O dente vai estar rígido. E o teste de percussão negativo. Como também você for fazer o teste de mobilidade, não vai ter a mobilidade anormal, vai ser a mobilidade normal de um dente. E o principal diagnóstico diferencial é o abscesso periapical, por conta que vocês vão ver que o limite dela inicialmente é um pouco difuso, radiolúcido, difuso. Por isso se assemelha bastante com o abscesso periapical. E para a gente diferenciar, lembrando, fazer os testes de vitalidade. Aqui na primeira fase a gente vê um conteúdo radiolúcido, né? Com limites um pouco definido, né? Difuso. Essa fase pode ser também chamada de osteolítica, que é a fase que perdeu o tecido ósseo e foi substituído por um tecido fibroso. Na segunda fase, que é a fase mista, também pode ser conhecido como fase cementoblástica, que acontece a remineralização desse conteúdo. E essa remineralização acontece de maneira mais interna. Então você vai ver focos mistos entre radiopaco e radiolúcido. A parte radiopaca é a parte que está remineralizando, está calcificando. E a fase final, também chamada de fase de maturação, onde o tecido ósseo foi reposto, sendo que vai ter o defeito ósseo, não vai ser aquele tecido ósseo é, bem feito que já havia, né, como era normal. Vai ser um pouco esclerótico, onde a gente vai observar que tem um halo radiopaco ou radiolúcido que permeia essa região radiopaca. Aqui nos estágios, temos o estágio inicial, que ele focando agora para
para a gente lembrar as principais características. Que tem 3 estágios. O estágio inicial, ele é radiolúcido, ele é difuso. Fase intermediária, que ele é misto, onde está tendo a remineralização, onde então você vai ver radiopaco e radiolúcido. A parte radiopaca geralmente é na parte mais interna da lesão. E a final, onde ela é radiopaco com um halo periférico, com pontos radiolúcidos que permeiam essa lesão. Lembrar disso. Tratamento. Como já disse, o dente vai estar rígido, então não precisa fazer tratamento. O único tratamento que você pode fazer é a preservação do paciente. Você acompanhar periodicamente o paciente, ver se está tendo a remineralização dessa região, entendeu? Então não faz nada. Lesões apicais radiopacas. Vou iniciar falando pela osteite condensante e depois a Juliana vai falar sobre a osteomielite, que entre aspas pode ser uma evolução da osteite. A osteite condensante ela é caracterizada por uma densidade óssea aumentada e é ocasionada por um processo inflamatório. Lembre-se disso, gente. Ela só acontece se tiver um processo inflamatório. E ela pode ser de 2 tipos, difusa ou focal. Quando vocês já sabem, né, ou quando se fala difusa, é limites pouco definidos. E focal quer dizer limites bem definidos. A etiopatogenia dessa lesão geralmente são processos físicos ou biológicos, principalmente biológicos. Processo físico geralmente é trauma dentário, pode causar inflamação óssea. O nome osteite vem de nome de inflamação dentro do osso. Quando acontece essa inflamação dentro do osso, o osso começa a ter uma reação. A reação dele é produzir mais tecido ósseo, entendeu? Geralmente ela é assintomática, geralmente os sintomas são escassos ou nulos, né? Porém, pode haver dor e aumento da sensibilidade por conta que é uma inflamação. E se não for cuidada, né, pode essa dor persistir durante vários dias ou semanas e pode haver febre também. A região do maxilar inferior é a mais afetada. Radiograficamente, ela revela-se como uma zona de esclerose e lise destruição óssea, mal delimitada de bordas imprecisas. E o seu diagnóstico diferencial principalmente é para osteomielite, fibroma ossificante e displasia óssea florida. Sendo que tem vários outros tipos, né, de diagnóstico diferencial. Aqui eu estou só exibindo alguns principais. O tratamento dela consiste na remoção do fator causal. Se for decorrer de um processo de cárie, você vai ter que remover a cárie, fazendo tratamento endodôntico, ou a extração do dente. E se persistir, né, essa condensação óssea, então vai se tornar uma região esclerosada, vai ter aquele defeito ósseo. Como eu já tinha falado sobre focal e difuso, né, a focal ela vai ser uma área com limites mais definidos, né, e a difusa com limites menos definidos. Aqui vamos observar que no canto superior esquerdo, no meio esquerdo, né, a gente vê que está cometendo a região dos molares, entre o primeiro e o segundo molar, e está com um limite bem definido. Apesar que não parece estar tão definido, por conta da característica da própria lesão, porque é uma deposição óssea. Esse osso, o que acontece? Esse osso medular, ele é trocado por um osso mais compacto, mais denso, por conta do processo inflamatório. Aqui a gente vê uma panorâmica, né, que tem um pouco de distorção, mas a gente observa uma condensação óssea. No difuso, a área é radiopaca, sendo mais difusa, né? Quer dizer o quê? Mas os limites são pouco definidos. Aqui a gente observa, no canto esquerdo, que está entre o molar e o pré-molar, que está bem difuso, né? Essa radiopacidade. E no lado direito aqui, a gente vê 3 imagens, onde foi já uma infecção bem mais exacerbada dessa região, onde a gente não consegue ver nenhum limite, né, do que acometeu.
Agora é a Juliana. Vai lá, Ju. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ele não tá deixando eu compartilhar, André. Tenta enviar aí de novo. Tenta compartilhar, que vai aparecer pra mim. Deixa eu tentar aqui de novo. Não tem, ó. Deixar gravando. Aí se desaparecer, tu grava. Tenta aí agora. Pronto, consegui agora. Vocês estão vendo a minha tela? Tá carregando. Pronto, Pronto. vamos vendo. Tá ótimo. Show de bola. Gente, eu vou só. Aí ele na aula ele deu esses 3 tópicos, porém eu só vou falar do primeiro e do último, da osteomielite supurativa e a osteomielite de Garré, tá certo? Pra gente focar só no que vai cair mesmo. Aí, ó, a osteomielite tem a aguda e a crônica. Lembrando que a aguda é o início, né, da infecção e a crônica, o que é? É quando a infecção tá lá e o nosso corpo está conseguindo combater aquela infecção, mas só que não debelar completamente, está só contendo aquela inflamação. Então, isso aqui é a crônica. Aí a gente vai falar da supurativa. Aqui, eu vou passar todos esses slides para vocês, tá certo? Para vocês depois, com calma, anotarem no caderno. O que pode causar uma osteomielite supurativa, né? O que vai fazer com que essas bactérias entrem dentro do osso e cause essa inflamação? Pode ser por trauma, pode ser um dente cariado, pode ser um paciente que recebeu radioterapia, que está com a imunidade muito baixa. Então, tudo isso pode acarretar, né, na entrada dessas bactérias e causar uma osteomielite. E aí os sinais de inflamação, dor, edema, temperatura local vai estar aumentado porque está tendo inflamação, sensibilidade à palpação, exudato purulento, ó, tá vendo? Vai ter pus. E quando a gente for fazer o teste de percussão, o dente ele vai apresentar uma sensibilidade. E o que a gente vai ver radiograficamente? Vai ver, ó, vários pontinhos aqui, ó, radiolúcidos, né, que é o início da destruição da lise óssea, tá certo? Então, aqui, só quando vocês verem esses pontinhos na prova, se ele der mais discreto, assim, e ele descrever esse quadro, né, de inflamação, de temperatura local aumentada, então, tudo isso vocês vão começar a suspeitar que é uma osteomielite supurativa aguda. E a crônica, ela vai apresentar todos os sinais e sintomas, mas só que ela vai ser de forma mais branda, porque lembra, ela tá crônica, faz tempo que ela tá lá, né? Vai apresentar fístula e só. Radiograficamente, né, como ele vai estar mais avançado, ele vai estar mais radiolúcido e a densidade dele vai ser mista, então ele vai ter radiolúcido e radiopaco. E apresentar sequestro ossos. Então, olha aqui nesse daqui, ó, a forma mais crônica, então existe uma perda maior de tecido ósseo, mais radiolúcido. Olha aqui na periapical para a gente ver, ó, tá vendo, ó? Tudo isso aqui é perda óssea. Lembra da radiopacidade que a gente vai encontrar também, certo? Ó, aqui também, mais uma vez, ó, aqui provavelmente devia ter um dente que devia estar infectado, deve ter feito a exodontia, e mesmo assim a infecção ainda prolongou aqui para o osso, ó, tá vendo destruição, certo? Bem tranquilo. Aqui na periapical, da mesma forma, ó, radiolucidez, devia ter alguma coisa aqui causando essa infecção, e aqui a radiopacidade óssea, a destruição, tá certo? Lise óssea. Aqui a tomografia também mostrando, certo? Tudo no caso da tomografia, lembra, é hipodenso e hiperdenso, tá certo? Então, ó, hipodenso, tem 10 minutos, né, André? Meu Deus, 10 minutos. Apareceu aqui. Vai Tá, falar. eu vou terminar em 10 minutos. Vou terminar em 10 minutos. Tá certo? Essa esclerosante eu não vou dar, que o professor disse que não vai cair na prova, mas se vocês quiserem estudar só por precaução, né, podem estudar. E aqui, a osteomielite de Garré. O que é? É uma doença inflamatória rara, tá certo? Então, não é uma coisa comum, ela é rara. Caráter crônico, e ela é marcada por quê? Por uma reação periostal, que induz a neoformação óssea. Então, eu tenho ali o periósteo, né, que fica grudado no osso, e aí
alguma coisa que vai, alguma ação, uma inflamação, um trauma, uma cárie, vai fazer com que esse periósteo ele tenha uma reação. E essa reação dele vai ser uma neoformação óssea. E aí, o que é que pode causar? Não tem ao certo o que pode ser, mas algumas etiologias são cáries, infecções periodontais, fraturas, né? E tudo isso aqui pode ser que acarrete na osteomielite de Garrett. Lembrando que é algo raro e não é explicado, então a gente não sabe a causa exatamente. Vamos apresentar o quê? Assimetria facial. Por quê? Porque está tendo uma deposição de tecido ósseo. Então, claro, se eu estou depositando o osso, eu estou aumentando o volume. Então, eu vou apresentar uma assimetria. E o que mais importante vocês precisam decorar disso aqui, ó, casca de cebola. Se vocês virem isso aqui na prova, casca de cebola, vocês vão lembrar da osteomielite de Garrett, tá certo? Por quê? Porque o periósteo vai reagir a essa inflamação, vai produzir osso e vai depositar em camadas, que lembra aspecto de casca de cebola, certo? Ó, só esse caso clínico aqui para vocês. Uma criança, 9 anos, ela apresentou essa fístula extraoral em região de mandíbula, do lado esquerdo, e não apresentava nenhuma sintomatologia. E aí ela apresentava tumefação, né? Então, assimetria facial. E esse caso, né, começou há 3 meses atrás, acompanhado de dor e febre. E apresentava o dente 36 uma lesão extensa de cárie. Então, aí, o fator foi a cárie no dente 36. E aí, ó, foi feita a radiografia periapical, viu que o dente 36 estava totalmente destruído, apresentava aqui, ó, uma área radiolúcida no periápice e uma condensação óssea ao redor tentando barrar essa infecção, tá certo? Uma osteogênese reacional adjacente a essa rarefação óssea aqui, tá certo? E aí foi feita uma oclusal, aí viu, ó, as camadinhas. Essa aqui não tá tão evidente, mas a gente consegue ver uma iluminação aqui, ó, radiopaca, uma outra aqui embaixo. Então, esse é o aspecto de casca de cebola, tá certo? Então, se tiver na prova, vocês já vão lembrar da de Garré. E aí, o que foi feito? Foi removido o dente, né? Foi extraído. E a gente conseguiu ver uma redução, ó, dessa tumefação do tecido ósseo. Ele vai regredir com o tempo, tá certo? Então, é uma resposta periostal, como eu falei para vocês. O periósteo ele vai reagir a essa inflamação de forma exuberante, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, não se sabe ao certo o que pode provocar. Pronto, gente, a única coisa que vocês precisam saber é isso. Revisando casca de cebola, osteomielite de Garrett, que é o periósteo que vai reagir a essa infecção. E o outro que a gente falou foi a osteomielite esclerosante, ou a outra que a gente falou foi essa aqui. A osteomielite supurativa aguda e crônica, lembrando que a aguda só os pontinhos, tá certo? Porque é um início, e a crônica vai ter uma destruição maior e uma radiopacidade no centro, tá certo? Só para vocês começarem a criar uma linha de raciocínio, tá certo? Pronto, agora eu vou compartilhar. Só mais uma lesão, gente, é bem rápido. Pronto. Obrigada, Elis, Diana, Renato, por estarem aí assistindo a gente. Fico muito feliz. Ei, Ju, eu vou ter que compartilhar outra Pois tela tá. aqui. Tá bom, Aí tu tem que permitir, tá bom? Falta só mais tá uma. bom. Vai dizer que tu desativou o compartilhamento. Me coloca como anfitrião, que dá certo. Ju, tá aí? Pronto, deu certo. Gente, a Juliana estava falando da osteomielite. Agora eu vou falar uma das grandes repercussões após a osteomielite, né? Como o paciente se recupera. Que é as alterações do trabéculo ósseo. Essas alterações,
pode ser principalmente do tipo esclerosante, como a osteoesclerose, que ela é geralmente ocasionada por um processo inflamatório, né? Que tem um aumento anormal de densidade óssea devido à substituição desse osso trabecular por um osso mais compacto, mais pesado, menos maleável e mais denso. Radiograficamente apresenta-se como um aumento da radiopacidade da região, podendo ter limites bem definidos ou difusos. O que é, então? É parecido com a osteite? É parecido, só que a osteite está tendo processo inflamatório e a osteoesclerose já aconteceu o processo inflamatório, o osso se recuperou, mas não se recuperou da forma que era antes. Então ficou esclerosado, ficou com uns limites um pouco estranhos, a sua forma ficou um pouco deformada, é mais radiopaco porque é mais denso. O diagnóstico diferencial dele pode ser uma osteite condensante, uma displasia cemento-óssea. Ela pode ser do tipo focal e idiopática, quer dizer o quê? Que ela é uma sequela óssea, que exibe áreas de condensação óssea radiopacas bem circunscrita, por isso que o nome é focal. E idiopática quer dizer o quê? Que não precisamente precisa advir de um processo infeccioso ou crônico. Eu dei para vocês um exemplo, entendeu? Que é após um processo inflamatório. Só que a idiopática quer dizer o quê? Que você não sabe ao certo a origem do que aconteceu nessa região para ocasionar esse problema ósseo. É apenas uma suposição do que aconteceu. Se foi uma extração dentária, foi um processo de abscesso que teve lá. Ela caracteriza-se como uma massa radiopaca dura e compacta, gente. Aqui a gente pode observar a osteosclerose idiopática focal, aqui na setinha azul, a gente vê que tem um limite um pouco definido, né? Que ele é mais redondinho. Aqui é uma tomografia computadorizada. Já a osteosclerose difusa, ela tem... Deixa eu ver aqui. Travou um pouco. Porque travou aqui. A difusa, ela também é do processo... Ela principalmente é de um processo inflamatório. A idiopática não é, entendeu? A idiopática você não sabe ao certo porque ocasionou. Já a difusa, ela é de um processo inflamatório. Você bate o martelo e fala que é de processo inflamatório. Que ela é uma sequela que permanece após a infecção. As suas áreas também são de condensação óssea radiopaca, sendo que seus limites são pouco definidos, são mais difusos. Aqui a gente observa, né, após teve um processo inflamatório, a gente está vendo que o dente tá quebrado, né, deve ter sido de um processo carioso, que invadiu o espaço ósseo, né, e está causando inflamação. Essa inflamação acabou gerando uma deposição maior de osso, ficou mais radiopaco. Esse osso, a gente vê que está mais esclerótico, ele está bem uma massa, né, nessa região. E quando esse processo for cessado, vai ocasionar uma esclerose óssea dessa região. Porque o osso ele não vai conseguir se recuperar da maneira que era antes. Aqui a gente observa também outro processo de esclerose óssea. Ela principalmente é ocasionada pela osteomielite. Após a osteomielite, a esclerose óssea difusa, ela é gerada. Beleza, gente? Então ela é o quê? Ela é uma sequela que aconteceu após um processo inflamatório no osso. Pronto, gente, é isso. Muito obrigado.